Do livro Frankenstein, de Mary Shelley, Carta 3, a Senhora Saville, Inglaterra, 7 de julho, no século XVIII. Minha querida irmã, escrevo algumas linhas com pressa para dizer que estou bem e muito avançado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra por um navio mercante, agora em viagem de volta a Arcangel. Mais afortunado que eu, que não verei minha terra natal, talvez por muitos anos. Eu estou, porém, animado. Meus homens são intrépidos e aparentemente firmes no propósito. E os lençóis flutuantes de gelo que passam por nós a todo momento, indicando os perigos da região aonde estamos avançando, não parecem assustá-los. Já alcançamos uma latitude bastante alta, mas está no auge do verão. E embora não tão quente quanto na Inglaterra, é um vento sul que nos impulsiona com rapidez aquelas praias que eu desejo tão ardentemente alcançar, que no caso são as costas da Sibéria e do Alasca, à época sob domínio russo. Se em São Petersburgo os ventos gelados do norte antecipavam o que Walton buscava, aqui os ventos calorosos do sul ainda o lembram de que ele deixou para trás nessa transição para o novo mundo. Já alcançamos uma latitude bastante alta, tá? Então já repeti essa parte. Só para um grau de calor restaurador para o qual eu não esperava. Não recaiu sobre nós até agora nenhum incidente que causaria a impressão em uma carta. Uma das ou duas ventanias fortes e a quebra de um mastro são acidentes que os navegantes experimentados mal se lembram de registrar. E ficarei muito contente se nada pior nos acontecer durante essa viagem. Adieu, minha querida Margaret. Fique tranquila, pois, meu bem, tanto quanto pelo seu, não me lançarei ao perigo. Terei calma, perseverança e prudência. Dê lembranças minhas a todos os amigos ingleses. Seu afetuosíssimo R.W. Carta 4, to Mrs. Saville, England, 5 de agosto no século XVIII também. Aconteceu um acidente tão estranho que eu não posso me abster de registrá-lo, embora seja muito provável que você me veja antes que essas páginas possam chegar à sua posse. Na última segunda-feira, 31 de julho, estávamos quase cercados pelo gelo, que bloqueava o navio por todos os lados, mal me deixando o espaço marítimo em que navegava. A situação era um pouco perigosa, especialmente porque estávamos rodeados por uma neblina muito espessa. Assim pusemos-nos a capa, que é manobra durante mau tempo, em que se põe um navio com o menor número possível de velas içadas e sem desviar-se muito, e recebendo o choque das vagas de madeira mais vantajosa. Estamos esperando alguma mudança ocorresse na atmosfera e no tempo. Por volta das 2 horas, a névoa se dissipou e contemplamos estendendo-se em todas as direções, vastas e irregulares planícies de gelo, que pareciam não ter fim. Alguns dos meus camaradas murmuravam. A minha mente começou a ficar vigilante com os pensamentos aflitos, quando de repente uma estranha visão nos atraiu a atenção e nos desviou da ansiedade com a nossa própria situação. Percebemos uma carruagem baixa, presa num trenó e puxada por cães. Passar rumo ao norte, à distância de uma meia milha, ou seja, 800 metros. Um ser que tinha forma de homem, mas parecia ter estatura de gigante, estava no trenó e guiava os cães. Assistimos com nossos telescópios ao rápido progresso do viajante, até que se perdesse por entre as irregularidades distantes do gelo. Esta aparição provocou em nós absoluto espanto. Estávamos, segundo acreditávamos, a muitas centenas de milhas de qualquer litoral. Mas esta aparição parecia denotar que, na realidade, a distância não era tão grande assim. Cercados de gelo como estávamos, porém, era impossível seguir o rastro dele, que observáramos com a maior atenção. Cerca de 2 horas depois dessa ocorrência, ouvimos a agitação do mar, e antes da noite o gelo se quebrou e libertou o navio. Nós, porém, pusemos-nos a capa até de manhã, temendo encontrar na escuridão aquelas grandes massas soltas que flutuam depois da quebra do gelo. Aproveitei esse tempo para descansar por algumas horas. De manhã, porém, assim que houve luz, fui até o convés e encontrei todos os marinheiros ocupados de um lado do navio, aparentemente conversando com alguém no mar. Era, na verdade, um trenó, como aquele que havíamos avistado antes, o qual flutuara em direção a nós, em um grande fragmento de gelo durante a noite. Apenas um cachorro continuava vivo, mas havia um trenó, um ser humano, a quem os marinheiros estavam persuadindo a entrar no barco.
Não era como parecia ser outro viajante, um habitante selvagem de alguma terra inexplorada, mas um europeu. Quando apareci no convés, o mestre disse: Eis o nosso capitão, que não permitirá que você pereça em alto mar. Ao me ver, o desconhecido se dirigiu a mim em inglês, embora com sotaque estrangeiro. Antes que eu suba a bordo do seu navio, disse ele, teria a gentileza de me informar aonde ele se destina? Você pode imaginar o meu espanto ao ouvir uma pergunta dessas dirigida a mim por um homem à beira da destruição, por o qual eu supunha o meu navio seria um expediente que não trocaria nem pela riqueza mais preciosa que a terra pudesse oferecer. Respondi, porém, que estávamos numa viagem de descobrimento rumo ao Polo Norte. Ao ouvir isso, ele pareceu satisfeito e consentiu em subir a bordo. Santo Deus, Margaret! Se você tivesse visto o homem que assim barganhou pela própria segurança, sua surpresa teria sido ilimitada. Os membros dele estavam quase congelados e o corpo terrivelmente emaciado pela fadiga e pelo sofrimento. Eu nunca vi um homem numa condição tão deplorável. Tentamos carregá-lo para a cabine, mas assim que deixou o ar fresco, ele desmaiou. Por conseguinte, nós o levamos de volta ao convés, onde o reanimamos massageando-o com conhaque, o qual também o forçamos a beber em pequenas doses. Assim que deu sinais de vida, nós o cobrimos com cobertores e o levamos para perto da chaminé do fogão da cozinha. Recuperando-se aos poucos, ele tomou um pouco de sopa, o que o revigorou maravilhosamente. 2 dias se passaram assim antes que ele fosse capaz de falar, e muitas vezes temi que seu sofrimento o tivesse privado de entendimento. Quando ele havia se recuperado em alguma medida, transferi-o para minha própria cabine e cuidei dele tanto quanto meu dever me permitia. Nunca vi uma criatura mais interessante. Seus olhos têm de modo geral uma expressão de devaneio e mesmo insanidade, mas há momentos em que, em qualquer um que lhe realiza um ato de bondade ou lhe presta o serviço mais trivial, todo o seu semblante se ilumina, como que por um feixe de benevolência e doçura que nunca vi igual. Mas, de modo geral, é melancólico e desesperado, e às vezes range os dentes, como incapaz de suportar o peso das aflições que o oprimem. Quando meu hóspede estava um pouco recuperado, tive grande dificuldade de manter os homens afastados, pois queriam lhe fazer milhares de perguntas. Mas não permiti que, no estado de corpo e de mente, cuja recuperação evidentemente dependia de completo repouso, ele fosse atormentado pela curiosidade vã deles. Uma vez, porém, o tenente perguntou por que vieram tão longe, sobre o gelo, num veículo tão estranho. Seu semblante assumiu instantaneamente um aspecto de mais profunda melancolia, e ele respondeu: para procurar alguém que fugiu de mim. E o homem a quem perseguia viajava do mesmo modo? Sim. Ah, então creio que o vimos, pois um dia antes de o resgatarmos, vimos alguns cães puxando um trenó, com o homem dentro, através do gelo. Isto despertou a atenção do desconhecido e ele fez uma multidão de perguntas concernentes à rota que o demônio, no caso demon, palavra que basta a acepção geralmente distinguida na ortografia de demon, para demônio, para evocar antes da mitologia grega, de um ser sobrenatural intermediário entre os deuses, os homens, um espírito, um gênio, do que a noção cristã de uma entidade puramente maligna, embora esse sentido se sobreponha com o termo ao longo do romance. Então, no caso, ele chamava o homem de demônio, e pouco depois, quando estava sozinho comigo, ele disse: sem dúvida, excitei a sua curiosidade, assim como a dessa boa gente, mas o senhor é delicado demais para fazer perguntas. Certamente seria, de fato, muito impertinente e desumano da minha parte perturbá-lo com qualquer curiosidade minha. E apesar disto, me resgatou de uma situação perigosa e estranha. Sua benevolência me devolveu a vida. Pouco depois disso, ele perguntou se eu acreditava que a quebra do gelo destruíra o meu trenó, o outro trenó. Respondi que não poderia dizer com nenhum grau de certeza, pois o gelo não havia se quebrado até cerca da meia-noite, e o viajante poderia ter chegado a um lugar seguro antes dessa hora. Mas isto eu não poderia avaliar. A partir desse momento, o desconhecido pareceu bastante ansioso para subir no convés, à espreita do trenó que parecera antes. Mas o persuadi a continuar na cabine, pois estava fraco demais para suportar a crueza da atmosfera. Mas eu prometi que alguém ficaria à espreita e lhe avisaria de imediato, se algum objeto novo, notasse e aparecesse à vista. Tal é o meu registro do que se refere a essa estranha ocorrência até os dias presentes. Gradualmente o desconhecido melhorou de saúde, mas é muito silencioso e parece desconfortável quando qualquer um, exceto eu, entra na cabine dele.
Contudo, seus modos são tão conciliadores e gentis que todos os marinheiros têm interesse por ele, embora tenham se comunicado muito pouco. De minha própria parte, começo a amá-lo, como se um irmão fosse um irmão, e o seu pesar profundo e constante me enche de simpatia e compaixão. Em seus melhores dias, ele deve ter sido uma nobre criatura, sendo mesmo agora na ruína tão atraente e afável. Eu disse em uma das minhas cartas, minha querida Margaret, que não encontraria nenhum amigo em alto mar. Contudo, encontrei um homem que, antes de seu espírito fosse alquebrado pelo infortúnio, eu teria ficado muito feliz de ter possuído como um irmão do meu coração. Continuarei, de quando em quando, meu relato concernente a esse desconhecido, caso tenham novos incidentes para registrar. Seguirei a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau.